Olá, meus queridos irmãos e irmãs e amigos em geral. Tão somente pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isso recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seus ilustres pastores, Luiz e Sandra Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, desta arte, da autoria do ilustre pastor Gerson Machado, e que tem como título, abro aspas, Missões, uma semeadura com amor e trabalho, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre a parábola do semeador, princípios do reino sobre o processo de semeadura do Santo Evangelho. Também perceber os elementos espirituais da parábola, a semeadura da palavra, o coração do homem e a ação do inimigo. E, por fim, praticar missões. Ser uma terra fértil para Deus é uma bênção. A semente divina, a palavra, produz muito fruto para a glória de Deus. Vamos trabalhar? Começamos com o texto áureo. Abro aspas. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Encontramos essa referência no Salmos 126, versículo 6. Alguns textos bíblicos inspirativos. Mateus capítulo 13, versículos 3 a 9. Abro aspas. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tenha ouvidos para ouvir, ouça. Começamos pelo Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23, que leio. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. O que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação
ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Vamos à introdução. Missões. Que desafio à igreja contemporânea em tempos em que as pessoas cada vez mais estão refutando relacionamentos profundos, que estão mais adeptas a se relacionar virtualmente em uma sociedade que está se tornando cada vez mais líquida. Como podemos alcançar esta geração para Cristo? Visto que a palavra de Deus é um convite a um relacionamento sincero, íntimo e profundo com o Senhor. Além disso, as muitas distorções com relação à verdade da palavra de Deus, em um tempo em que os homens estão mais desejosos em seguir mestres, segundo suas próprias cobiças, conforme registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Como ser eficazes na missão de pregar a genuína Escritura Sagrada. Com base na premissa acima, precisamos voltar nossos olhos ao que o nosso Mestre Jesus continua a nos ensinar através de sua própria palavra. Jesus usou as parábolas como ferramenta em sua comunicação. De uma forma perspicaz e de grande sabedoria, Jesus falava, mas a grande multidão pouco compreendia. Cumprindo-se assim o que o profeta Isaías havia profetizado, conforme registrado em Mateus capítulo 13, versículos 13 a 15. Jesus usava o simples cotidiano, sementes, plantação, solo, para trazer verdades espirituais, profundas e sobrenaturais. O reino, os céus, a vida eterna. A parábola do semeador, em especial, traz referências aos ouvintes a respeito do rei e do reino de Deus, e como cada pessoa responde de forma diferente, apesar de ser a mesma mensagem anunciada a todos. Para cada um de nós que fomos alcançados pelo Evangelho e fomos salvos pela graça, precisamos entender que temos um alvo, uma missão e um grande desafio: alcançarmos outros pela mesma palavra que nós fomos alcançados. Como fazer nesta geração e sociedade cada vez mais hostil? Com muito amor, mas também muito trabalho. E vale a pena? É só pensar em quem éramos e o que somos hoje. Sua alma vale mais que o mundo inteiro. Tópico número 1. Qual é a boa terra que germina?
Esta pergunta acima, que é nosso primeiro tópico, acredito que não teremos uma resposta plausível e de boa conveniência. Mesmo o lavrador que cuida bem a sua terra e, apesar de fazer todo o esforço, ele conta com o clima. Chuva e sol apropriados, estação própria, algum tipo de fertilizante e fazendo todo tipo de investimento no solo. Não saberá como será a colheita e quais das sementes plantadas que hão de germinar. O nosso desafio não é saber qual é a boa terra, mas plantar. Distinção, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Olhando para este prisma, nossa missão é trabalhosa, pois quem sabe muitos dos receptores destas sementes da palavra farão pouco caso de nossa evangelização. Mas devemos pensar sempre que toda a terra é do Senhor, ou seja, Ele é o dono de cada vida. Ainda que o homem não aceite e se entregue por completo, devemos pensar no momento de expor às Sagradas Escrituras que toda pessoa é um potencial cristão. Pois a estes que confessarem a Cristo como Senhor e Salvador, tornar-se-ão filhos de Deus, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Nós não sabemos quais as sementes que hão de germinar, nem tampouco foi nos dado sondar os corações. Por isso, pregue o Evangelho a todos, sem exceção. Aplicação para a reflexão. Antes de examinar a terra em que você vai plantar as sementes, faça um exame em seu próprio coração. Você tem espalhado a semente da palavra a todos? Ou faz algum tipo de distinção? Tópico 2. Como sermos mais eficazes em nossa missão? Mesmo não sabendo exatamente quais as sementes que vão germinar, alguns processos são importantes no momento da semeadura da palavra de Deus. A pergunta é: como saber se esta ou aquela pessoa responderá positivamente à palavra? A pergunta é quase impossível de responder. E talvez aqui esteja uma grande verdade, ou seja, é justamente isso que deverá permear nossos corações para continuarmos semeando. Não espere que este ou aquele responda para que você anuncie a Cristo. Não guarde para ver os resultados. Fale a todos, conforme abordado no tópico anterior. Porém, precisamos ser coerentes e entender que maneira podemos ser eficazes em nossa missão. Por isso, vamos pensar: acaso conhecemos o coração dos homens? Ou ainda, você conhece por completo o seu próprio coração e sabe exatamente todas as suas fontes, conforme registrado em Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10? Acredito que a primeira pergunta seja bem fácil de responder, como um não grande.
A segunda pergunta, talvez a resposta seja bem superficial, pois olhamos como por um espelho. Provérbios 27:19, na tradução da Bíblia Viva, diz: um espelho nos revela qual é a nossa aparência externa. Nossa mente revela como nós somos por dentro. Os processos de Deus em sua vida são diferentes de seus familiares mais próximos de você. Por isso que nosso desafio não é saber exatamente como seremos eficazes, mas sendo a mínima compreensão em que tempo estamos, clima espiritual, qual é a estação, o quanto conhecemos os adubos, entre aspas, colocados no solo em que estamos pregando. Com certeza isso nos ajudará a sermos mais eficazes quanto a plantar a semente da palavra de Deus. Sendo assim, precisamos fazer as seguintes perguntas com o intuito de sermos bons lavradores de Cristo. Pergunta número 1. O que tem permeado no coração das pessoas nos últimos tempos? Segunda pergunta. Quais as reais necessidades de nossa comunidade onde nossa igreja está plantada? Terceira pergunta. Quais os desafios de nosso bairro, vilarejo, cidade, estação e nação? Pergunta número 4. Como posso ser bênção para meus vizinhos em minha rua, em minha quadra, etc. Pergunta número 5. Como a igreja pode ser relevante em nossa comunidade? Cada pessoa responde de forma diferente à palavra de Deus. Porém, quanto mais nos identificamos com elas, sentindo suas dores e sofrimentos, conectamos as realidades atuais delas. Na ocasião de Jesus, era sementes e solo uma prática diária entre os judeus. Mas seremos eficazes no anúncio da mensagem de salvação, pois ainda que estas verdades foram aplicadas há quase 2000 anos, ainda assim permanecem atuais, ricas e de grande transformação de vidas até o dia de hoje. Aplicação. Você conhece a realidade do bairro onde a igreja que você congrega está plantada? Reflita. Segunda pergunta, você sabe os problemas espirituais e sociais que cercam este bairro ou cidade? Outra pergunta, como você e os demais irmãos poderão ser relevantes diante desta situação? Vamos ao tópico 3. Compreender o que é ser uma terra fértil. Em nosso país nunca se viu um momento tão produtivo para a pregação do Evangelho. Um tempo de muitas pessoas reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Um momento em que há um grande fluxo de pessoas nas igrejas e uma multiplicação de mensagens pela internet, atingindo milhões de pessoas, principalmente após a pandemia, em que a difusão da pregação se deu em grande escala. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a pergunta que não quer calar,
onde estão os efeitos transformadores de uma sociedade impactada pelo Evangelho? Como está a sociedade ao nosso redor? Estamos vendo com os nossos olhos os efeitos reais do Evangelho, assim como foi em nossas vidas? São perguntas complexas, pois o desafio da pregação, ou seja, de levar a mensagem da palavra de Deus, é a nossa tarefa. Se torna complexa, pois devemos ser sinceros e verdadeiros e tentar compreender que as mazelas de nossa sociedade é sim por falta do conhecimento de Cristo na comunidade onde estamos inseridos, que por sua vez, talvez nós não estejamos cumprindo de forma organizada e comprometida a missão que nos foi confiada. Mas há uma resposta. Continue semeando, pois mesmo que as primeiras sementes onde guardávamos a resposta, ela não chegou, há um lugar em cada coração que, se estamos comprometidos com o verdadeiro Evangelho e não mercadejando a palavra do Senhor, conforme registrado em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, haverá de frutificar. Cada um ao seu devido tempo. A palavra do Senhor produzirá os frutos. Esta parábola de Jesus nos mostra um processo que vai crescendo em cada etapa. Começa com uma semente que caiu à beira do caminho e culmina em um solo fértil. Não é o nosso desejo conjecturar em quanto tempo leva da primeira semente até a última, mas desafiar-nos a continuar semeando de forma eficaz, buscando sempre os resultados para a glória de Deus e a expansão do seu reino. Que muitas vidas venham, que frutifiquem a 100, 60 e 30 por um. Aplicação para reflexão. E você, caro irmão que me ouve, gostaria de ser eficaz na missão que o Senhor Jesus lhe confiou? Então ore e peça ao Senhor a direção clara, onde você deverá semear as próximas sementes do Evangelho. Conclusão. Para concluirmos nosso estudo de hoje, retornamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 9, que leio: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta mesma frase expressada pelo nosso Senhor Jesus à multidão, que ouvia a parábola do semeador, é a mesma que as 7 igrejas do Apocalipse ouviram do mesmo Senhor, através do apóstolo João. Jesus inicia seu ministério na terra, falando aos homens sobre a necessidade de compreender, obedecer e executar as suas ordens. E encerra as Escrituras Sagradas fazendo o mesmo apelo. Agora aos crentes da Ásia, e por que não dizer aos crentes de todo o mundo. Portanto,
Sejamos praticantes daquilo que o Senhor deixou como tarefa a todos nós, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que leio. Abro aspas. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Fecho aspas. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.